Bem-vindos a mais um programa Autarquia Sua Casa. Desta vez estamos no Concelho de Gondomar, na freguesia de Lomba, com o Sr. Presidente, o Sr. Joaquim Viana. Sr. Presidente, muito bom dia e desde já, em nome da Norte TV, o nosso muito obrigado por nos receber nesta sua casa. Para começarmos esta nossa conversa, eu pediria que descrevesse para o nosso telespectador, como é evidente, como é que o Sr. Presidente vê a sua freguesia, a freguesia de Lomba. Portanto, como disse, a freguesia da Lomba é parte integrante de Gondomar, fica na margem oposta a todo o resto do concelho, portanto na margem esquerda. E eu sempre disse que a Lomba era para Gondomar, como Gondomar poderia e deveria ser o paraíso do Porto. E digo isto porque a freguesia da Lomba é, digamos, muito diminuta em população, mas é a quarta maior em área e é uma freguesia que se desenvolve toda ela entre a natureza e o Rio Douro. Tem condições excelentes em termos de paisagem, de turismo, de qualidade de vida. Portanto, é uma freguesia que, em minha opinião, bem perto do Porto, bem perto de Gondomar e agora com as novas acessibilidades bem perto de Gondomar, tem potencialidades enormes para o recurso turístico, para o investimento na área do turismo e para as pessoas aqui poderem viver. Sr. Presidente, é uma coisa que o Sr. Presidente referiu e muito bem, que faz alguma confusão. Vocês estão distantes da sede do Concelho. Agora, com as novas acessibilidades, em termos de tempo, estão um pouco mais perto, correto. Mas vocês, efetivamente, estão longe da sede do Concelho. Não fazia mais sentido a Lomba pertencer realmente a Santa Maria da Feira? Isso foi um problema que se colocou quando da agregação das freguesias. É verdade que a população da Lomba sempre quis e sempre defendeu continuar em Gondomar. Foi por vontade, por vontade da população. Havia um plano B que seria agregar a Caneia de Santa Maria da Feira, mas a verdade é que as pessoas não quiseram nunca desassociar-se de um concelho a que sempre pertenceram. E mais, até por razões históricas. A pergunta que se pode colocar aqui é porque é que a Lomba é Gondomar? Diz a monografia de Gondomar que a Lomba é Gondomar porque no século XVII residiram aqui as pessoas que, de certa forma, tiveram na altura grande influência na gestão de todo o concelho. A sede do concelho nessa altura era Melos, e também no século XVII, e até no XVIII, e até no XIX, e também no XX, as vias de comunicação eram as fluviais. Portanto, era o rio. A via de comunicação era o rio. E, portanto, esta razão histórica faz com que as pessoas não queiram desligar-se de Gondomar nunca. Mesmo na altura em que, para vir de Gondomar à Lomba, se tinha de ir de Gondomar ao Porto, a Gaia, a Santa Maria da Feira, depois chegar à Lomba. Isto antes da barragem. Mas esta distância, essa do Concelho, não faz da Lomba o parente pobre de Gondomar? Não. A Lomba foi, durante muitos anos, parente pobre de Gondomar. Foi. A Lomba foi marginalizada e esquecida durante décadas. Mas desde que eu cá cheguei, e já lá vão 27 anos, a Lomba não foi mais marginalizada e até 2005 o maior investimento da Câmara per capita, por pessoa, foi feito na Lomba. Exatamente para recuperar todos esses anos em que a Lomba foi marginalizada. A Lomba tem, e conseguiu nestes 27 anos, ter aquilo que tem as cidades, que tem as vilas, e em muitas outras situações tem mais que tem as cidades e tem as vilas. Já vamos mais à frente falar nas valências. Portanto, nós conseguimos, nestes 27 anos, recuperar, tornar a Lomba, colocar a Lomba no patamar a que ela tinha direito, e honra lhe seja feita às câmaras que, enfim, geriram nestes 27 anos, às pessoas que geriram a Câmara nestes 27 anos, desde o Lira ao Major, todos eles entenderam e ajudaram a que a Lomba recuperasse todas essas décadas de atraso e marginalização. Com certeza. Sr. Presidente, também isso, um pouco as suas palavras, levam-nos diretos à próxima questão, que é, de acordo com este novo mapa autárquico, em que situação fica a Lomba? Agrega, é agregada? Não é agregada, está decidido. A Lomba não reúne nenhum requisito para ficar só.
Mas nós fizemos prevalecer as nossas razões. E as nossas razões foram, como a lei pretendia, agregar a Melgos não é possível, porque não há nenhuma ponte. E há uma divisão física entre Melgos e a Lomba, que é o rio, que divide. Então nós tentámos convencer quem tinha nas mãos a proposta e a decisão, nomeadamente a Comissão Técnica, que agregar a Melgos para continuar em Gondomar não podia ser. A população tinha que ir daqui à barragem e voltar para trás para ir à sua sede de freguesia, neste caso, Melgos. Convencendo como convencemos quem tinha este processo em mãos de que não era possível agregar a Melgos, duas hipóteses restavam. Ou considerar a Lomba como uma exceção em todo o processo de reestruturação e de agregação das freguesias, ou então agregá-la a Canedo de Santa Maria da Feira. Para agregar a Canedo de Santa Maria da Feira era preciso haver um acordo intermunicipal, porque a Câmara de Gondomar perdia território e a Santa Maria da Feira conquistava território. Claro. Esse acordo não foi possível. Nem a Câmara de Gondomar tomou a iniciativa no sentido de a Lomba poder ser Canedo, nem Santa Maria da Feira tomou a iniciativa de contactar Gondomar nessa perspectiva. Sendo assim, a Lomba foi considerada uma exceção e ficou tal como está e vai ficar sozinha. E bem. E a população ficou agradada com essa decisão. E a população ficou satisfeita. É evidente que tem aqui um senão. As dificuldades no plano da gestão autárquica futura, analisando as questões de natureza financeira, vão ser maiores. Porque foi muito importante, foi uma vitória muito importante, ficar sozinha. Mas vai ter algumas dificuldades inerentes à questão financeira e dificuldades acrescidas pelo facto da imensa obra feita, que só para a conservar era preciso que o Orçamento Geral do Estado desse à Lomba 4 vezes mais que aquilo que dá. Com certeza. Mas diga-me uma coisa, nesse ficar sozinho, nesse mapa, isto foi em Assembleia Municipal, foi decidido pelo Poder Central, como é que foi este processo? Gondomar tomou uma posição unânime contra a agregação. Nós estivemos sempre, com as restantes freguesias, nessa posição unânime. Então não se pronunciou? Não se pronunciou. O que nós fizemos foi a defesa da nossa dama. Independentemente de estar com as duas freguesias, com a Câmara e com a Assembleia Municipal, contra a agregação e de não pronúncio, nós tivemos que fazer o nosso trabalho de convencimento de quem tinha o poder de decidir, que foi a Comissão Técnica e depois a Assembleia da República, de que a Lomba tinha que ser considerada uma exceção. A razão pela qual a proposta A e a proposta B da Comissão Técnica sempre deixou a Lomba de fora de todo este processo. O Sr. Presidente já disse que não concorda com as agregações nem com o novo mapa autárquico, está implícito nas suas palavras. Eu perguntar-lhe se, não concordando, e chegamos à conclusão de tanta gente com quem se fala, que o motivo que foi apregoado pelo Poder Central, que era um motivo económico, é uma falsa questão, porque não é verdade. Qual acha que é a razão pela qual tomaram a decisão de mexer nas freguesias? É uma falsa questão. A questão económica é porque as freguesias representam muito pouco no Orçamento Geral do Estado e eu sou contra, e fui sempre contra, e aqui estou de acordo com o princípio que a Associação Nacional de Freguesias defende, até porque somos parte integrante da Associação Nacional de Freguesias e eu próprio sou um dos elementos dos corpos dirigentes da ANAFRE. E o que é que a ANAFRE diz? A ANAFRE não era contra qualquer processo de reestruturação administrativa. O que a ANAFRE defendeu, e foi aquilo que eu sempre defendi, é que a opinião das populações deviam ser consideradas. Portanto, nós partimos para uma agregação de freguesias não respeitando as decisões das populações. Porque se a lei permitisse que se fizesse a agregação respeitando as decisões das populações, nós estaríamos de acordo e eu estaria de acordo. Como a lei não permitia isso,
eu fui sempre contra o princípio da imposição contra a vontade das populações. Felizmente, no caso concreto da Lomba, aquilo que a Comissão decidiu, aquilo que a Assembleia da República decidiu, foi no sentido de respeitar a nossa decisão. Ora, o que eu sempre defendi é que devia ser assim. A lei devia permitir que as populações se pronunciassem e que aquilo que as populações decidissem fosse considerado como a solução a encontrar. O plano económico não vai dar muito. É natural que se crie aqui algum poder de escala. Há freguesias que passam de 5 mil, 10 mil, 15 mil para o dobro e até para o triplo da população. Ora, isto se for acompanhado com medidas de descentralização de competências e reforço das transferências financeiras, as freguesias ganham aqui um poder. Eu tenho dúvidas é que estas transferências se façam, transferências de competências, acompanhada da respectiva fatura financeira. Claro. Porque isto, se fizer, é o mal menor aquilo que aconteceu. Desde que quem for eleito para gerir as chamadas uniões de freguesia tenha uma perspectiva de descentralização que garantam que as freguesias agregadas mantenham os serviços que os prestam de proximidade às populações. Porque o medo que as populações têm em relação à agregação é perder a sua freguesia e os serviços que elas lhes estão a prestar. Se quem for eleito nas próximas eleições entender que a forma de compensar este receio das populações é manter os serviços que hoje cada freguesia tem em funcionamento, serviços de proximidade, as populações que hoje estão muito receosas, naturalmente, com o tempo, poderão mudar de opinião. Mas eu receio que assim não venha a ser, porque a tendência é sempre de centralizar cada vez mais. Eu defendo o contrário. Eu defendo que cada vez nós devemos descentralizar mais. E numa agregação forçada. Isto deve ser, palavra de honra, um princípio que cada candidato deve assumir, mantendo as freguesias com as suas sedes, com os seus serviços, com os seus funcionários. Sr. Presidente, então posso partir do pressuposto que o Sr. Presidente concorda que as freguesias que foram anexadas por obrigação, que foram obrigados a anexar-se, a reação não vai ser muito boa. Não vai ser muito boa, vai ser má. Acha que vai ter alguma repercussão nas eleições próximas? Acho que vai. Acho que vai. Acho que as populações não vão perdoar a quem lhe impôs, à força, uma agregação contra a sua vontade. Acho que a população vai penalizar quem, contra a sua vontade, os obrigou a associar a um conjunto de outras freguesias. Com certeza. Penso que ficou claro a posição do Sr. Presidente em relação às agregações. Passaríamos então a uma outra questão relacionada com a sua freguesia. Aqui a segurança em Lomba, Sr. Presidente, é uma coisa que o preocupa ou não? A segurança na Lomba nem é boa nem é má, é um pouco o espelho que o país tem em matéria de segurança, que é, vai havendo alguma segurança. Não somos uma exceção nem pela positiva nem pela negativa. Creio que a matéria de segurança estamos um pouco dentro do padrão do Conselho, do Distrito e do país. Tem-vos acontecido aqueles chamados, vamos chamar, crimes públicos, aquele vandalismo contra as tampas de saneamento, sarjetas, cemitérios, ou por enquanto ainda é pacífico? Em pouca escala. É? Felizmente em pouca escala. Então o Sr. Presidente considera, sem qualquer demagogia, que é seguro viver na Lomba? É altamente seguro, aliás, não tem, mesmo em relação a, nestas zonas mais do interior, mais rurais, aquele flagelo de abordar os idosos, e nós aqui somos uma população muito idosa, no sentido de os roubar, felizmente, que nós temos aqui uma vivência e uma forma de partilhar problemas e soluções entre a própria população, interajuda e depois também com um apoio social muito grande,
que não tem permitido que, felizmente, isso não tenha acontecido. Eu pegava exatamente nessas suas palavras do apoio social e perguntava que tipo de instituições de solidariedade social é que tem a operar aqui na freguesia de Lomba, Sr. Presidente? Nós temos uma EPSS aqui a funcionar, que é o Centro Social da Lomba, que tem uma empresa de inserção, tem apoio domiciliário durante todos os dias da semana, tem um centro de dia e tem um lar residente. E tem também uma série de atividades através do Gabinete Psicossocial de apoio à comunidade e tem uma série de atividades viradas não para a instituição dentro, mas para todo o exterior, toda a envolvência da comunidade, umas por iniciativa do Centro Social, outras em parceria com a Junta de Freguesia, outras em parceria com outras associações, utilizando as instalações da Junta e utilizando um recente centro sociocultural que foi inaugurado no passado dia 12 de março, construído em parceria Junta, Centro Social e Associação de Pais, recorrendo a fundos comunitários, e estamos a falar de uma obra de €500 mil, onde se desenvolvem imensas atividades de apoio aos desempregados, na ginástica de manutenção, uma academia de música, tudo a funcionar nesse centro, e as atividades que aí se desenvolvem são fundamentalmente coordenadas pelo Centro Social da Lomba. Esta EPSS, que tem já 27 anos de existência, está hoje com um projeto enorme de remodelação e ampliação do seu lar, passando de 16 para 47 camas. Neste momento tem 16, vai passar para 47. E é uma obra que vai estar pronta em finais de maio. Foi ao PH. Aliás, maio de 2013? 2013. Está na reta final a sua execução. Foi a única candidatura ao PH Equipamento aprovada no Conselho de Gondomar. Das 7 candidaturas, só a nossa foi aprovada em 2010. E a natureza permite que esta obra esteja a ser desenvolvida, dando uma qualidade de vida a quem lá vai ter de estar, ímpar. Isto é dito pela Segurança Social e pelo Sr. Ministro que nos visitou no passado dia 19 de maio, que não conhece nenhuma instituição que tenha uma obra a crescer entre a natureza em direção ao rio com tanta qualidade para aqueles que ali vão ter de residir. Vai criar ali, no fundo, um espaço agradável para as pessoas que o vão frequentar. Eu sou suspeito, mas quem nos visita diz que é excelente. Eu concordo. Sr. Presidente, quando passamos de 16 para 47 camas, mesmo assim o lar vai estar lotado ou não? Vai estar lotado. Vocês têm uma lista de espera? Enorme, porque não é uma... Nesta Valência, lar, nós não funcionamos só para a freguesia, funcionamos para a área metropolitana. A versão estão abertas? Exatamente. Porque assim nos obriga os protocolos que temos com a Segurança Social. O Sr. Presidente fez aí ao centro de dia e ao apoio domiciliário. E também falou que, à semelhança, infelizmente, do nosso Portugal, temos uma população cada vez mais envelhecida. Tem ideia quantas pessoas usufruem desse apoio domiciliário, Sr. Presidente? Tenho. Da sua freguesia? Eu sou Presidente do Centro Social, simultaneamente tenho de ter. Nós damos um apoio domiciliário a 20 idosos. 20 idosos. E temos outros 20 em centro de dia. E esse apoio domiciliário, presumo que tem as componentes todas, desde a higiene, cuidados de lar, todas as a componentes, alimentação. Todas as componentes e uma equipa que só trata dessa valência. Com essa força que o Sr. Presidente fala, penso que está satisfeito e que acha que Lomba está bem servida em termos de apoios sociais. Nós estamos excelentemente bem servidos. Eu moro em São Cosme e tenho muitas dúvidas que São Cosme, cidade, sede do concelho, tem alguma IPSS que faça o serviço de proximidade que este Centro Social está a fazer. Porque nós vamos mais longe, para além das 3 Valências-chave. Nós temos cerca de 500 associados, mas temos um conjunto de parcerias, desde oftalmologia, a dentistas, a tudo que as pessoas necessitam de recorrer. Nós temos parcerias para ajudar os nossos sócios.
Nós temos gabinetes de intervenção na comunidade, com uma técnica, com uma psicóloga, com uma assistente social, que dá apoio a toda a comunidade, independentemente da idade. Só para lhe dar esta ideia, nós pertencemos ao agrupamento de escolas de Canedo. O agrupamento de escolas tem uma psicóloga para todo o agrupamento. Nós temos uma psicóloga para toda a comunidade da Lomba. Está a ver aqui a diferença em termos de apoio técnico, não é? Sim, é uma diferença abismal. Não é? E o Centro Social tem 40 funcionários. Tem uma empresa de inserção. Portanto, também aqui nós ajudamos os desempregados desta terra. Sr. Presidente, tem uma ideia, porque nós, como o Sr. Presidente calcula, com este programa passámos por imensas freguesias. Falámos com imensos colegas seus. Como é que há freguesias que conseguem pôr os seus fregueses num determinado padrão, conseguem realmente construir algo na sua freguesia, e há outras freguesias que se me é permitida a expressão, que estão paradas no tempo? Isto depende da dinâmica que quem é eleito para gerir uma freguesia ou uma instituição consegue empreender. Não é fácil, numa freguesia como a nossa, ter tudo isto. Só é possível porque temos um conjunto de pessoas, homens e mulheres, eu não sou o único, tem uma equipa, né? Tem uma equipa de gente que trabalha de uma forma empenhada e voluntária. Só para lhe dar este exemplo. O conjunto dos funcionários do Centro Social dão, em média, por ano, de trabalho voluntário à instituição, 4.000 horas. 4.000 horas. O que quer dizer o quê? Portanto, é desenvolvida toda uma dinâmica que envolve as pessoas, porque elas sabem que estão a trabalhar para a causa de que elas fazem parte. Elas não são... Vão ser um dos beneficiários do seu trabalho. Exatamente. Para além de serem funcionários, aquela casa é deles. Aquela instituição é deles. Ao chamar o Eu costumo dizer que, no caso concreto do Centro Social, a instituição é dos utentes, depois dos funcionários, depois dos sócios e, em último grau, dos corpos sociais. Isto é uma filosofia completamente diferente daquilo que pensam muitos que gerem instituições como nós gerimos esta. Portanto, é dos utentes e é dos funcionários. E se calhar daí o sucesso das iniciativas. Exatamente. Nós temos iniciativas aqui direcionadas aos jovens, às crianças. Nós fazemos transporte escolar de toda a gente. Aqui, de há muitos anos, não são os pais que levam os meninos aos jardins de infância. Não são os pais que levam os meninos às escolas. É a junta de freguesia porque tem 10 viaturas. Vocês têm 10 viaturas? Nós temos um património, para além da imensa obra, a junta de freguesia tem um património de 2 milhões de euros. É uma coisa realmente abismal para uma junta de freguesia, claro. Confesso. Portanto, e temos iniciativas direcionadas no âmbito do lazer e do conhecimento para as escolas, para os jovens, para os idosos, todos os anos. Por exemplo, durante 26 anos consecutivos, nós levamos as crianças, os jovens e os idosos a 15 dias a uma praia marítima. Há 27 anos fazemos isto. Pagamos-lhes os transportes e pagamos-lhes as barracas. Eles não pagam rigorosamente nada, a não ser nestes últimos 2 anos o seguro. E usufruem de 15 dias numa praia. Exatamente. Durante 26 anos consecutivos, fizemos a festa de Natal para as crianças até aos 10 anos. Dou-lhe só este exemplo. Fantástico. Nós levámos tudo que foi crianças, jovens e idosos à Expo 2008. Tudo por nossa conta e risco. Levar a população à Expo. Quem quis inscreveu-se e foram através dos programas organizados que a Expo 2008 tinha. Aventuras destas. Não tenho dúvida nenhuma que mereces os nossos parabéns, como é evidente. Os miúdos que andam nas escolas, que saem das EB1s, no dia 1 de maio, são eles que decidem, ano após ano, onde querem ir no âmbito do lazer e do conhecimento. Tudo pago pela autarquia. Sim, senhora. Deixa-me um pouco sem palavras. Perante aquilo que nós vemos neste Portugal, deixa-me um pouco sem palavras com realmente coisas. Eu costumo dizer, e conheço bem, até porque sou dirigente da ANAFRE,
e sou autarca há 30 anos, comecei em Gondomar como Presidente do Conselho Municipal, depois estive na Assembleia Municipal, depois vim à Lomba, depois voltei à Câmara como vereador durante 2 mandatos e depois como assessor do atual Presidente. Conheço bem o poder autárquico e eu costumo dizer que não conheço nenhuma freguesia que tenha dado à sua população aquilo que a Lomba tem dado. Com certeza, eu também subscrevo. Sr. Presidente, mesmo para acabarmos esta primeira parte, e foi uma pergunta que eu me esqueci de fazer, qual é, segundo os últimos censos, qual é a população daqui da Lomba? Não chega a 2.000. Mas estamos a falar só os censos residentes. População... 1.700. 1.700? 1.700 habitantes. Com certeza. O que é um handicap pela negativa em termos políticos. Porque quando quem está a gerir uma Câmara faz um determinado investimento, está a pensar no voto. Claro que sim, estamos a pensar... Não é? E eu costumo dizer muitas vezes isto. Na massa crítica que se é a teoria do paralelo. Um paralelo em Rio Tinto dá 20 votos, na Lomba dá 1 voto. A questão é esta, é que a Lomba teve a feliz sorte de ter tido na Câmara, durante muitos anos, alguém que fez ver a quem geria a Câmara que, por exemplo, nós temos aqui um lugar com 5 famílias. Estão a 6 km do centro. Não tinham acessos. Não tinham luz elétrica. E então, por estarem distante, não tinham direito a ter um acesso. Custou 80 mil contos na altura para o fazer. Tinham direito. São pessoas. Foi feito. Então estavam 5 famílias. Não tinham direito a ter eletricidade. Sr. Presidente, vamos já deixar isso para a segunda parte das obras. Vamos só fazer uma pequena pausa e voltamos já. Caro telespectador, não saia do seu lugar. Estamos então no Conselho de Gondomar, na freguesia de Lomba, à conversa com o Sr. Presidente da Junta. Voltamos já. Não saia daí então.